Você quer a PRF, mas vive tentando outros editais ou até mesmo pensa em fazer. E aí surge aquela dúvida, dá para conciliar ou é perda de tempo? Calma, dá para transformar isso em estratégia e hoje é o que eu vou te mostrar de fato como fazer. E foi assim, seu professor e mentor Leone Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e Perito Criminal, focando em 2 grandes editais comuns, mas a partir daí, claro, derivando para a carreira policial, como polícias civis, polícias penais. Também fui aprovado em polícias penais, em polícias civis, sempre focando ali no eixo PF e PRF. Então entenda que consciência do aprendizado, mas também experiência prática, né? A ideia aqui de uma ação, eu vou te mostrar como fazer para que você não fique ansioso ou ansiosa. Literalmente, você tem de ficar aqui até o final. Então vamos lá. Eu sei o que é abrir um edital e, claro, sentir que o mundo vai desabar. Matérias novas, medo de perder oportunidades, mais natural possível, né? É a ideia do FOMO, o medo de ficar de fora, que é o que te deixa de fora. E a sensação que você está sempre começando do zero. Mas o segredo é entender o que de fato é realmente novo e o que é o seu núcleo comum. A partir daí, tudo muda. Eu tenho uma base, essa base para mim ela tem de ser fortalecida frequentemente, com regularidade, e aí eu vou olhar, claro, fazer um panorama. E hoje eu posso fazer um paralelo com editais que estão abertos, né? Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Penal de Minas Gerais, Polícia Penal do Espírito Santo e também a Polícia Civil do Piauí. E esqueça, neste primeiro momento, a ideia de quantidade de vagas. Aí a gente começa a trabalhar em termos os conteúdos para você não ficar pensando que é uma perda de oportunidade ou com medo de ir para lá e perder a PRF. Sem conversa fiada, apesar de ter aqui mentoria voltada para a PRF e também legislação de trânsito, meu foco é sempre na sua mudança de vida. Então não fica com medo de deixar um pouco de lado. Não é se esquecer da PRF, por quê? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal não é para amadores. Então, você tem de sim se preparar antes, fortalecer a base, trabalhar a consciência do aprendizado na prática, porque não há mais espaço para amador, mas pegar outras oportunidades, que foi o que aconteceu comigo, então não há demagogia e hipocrisia alguma, né? Fui aprovado na Polícia Penal de Pernambuco, antes agente penitenciário o nome, né? Polícias civis também de Pernambuco, então entenda, Polícia Civil do Paraná, entenda que aqui eu vou trazer para você. Ó, quase ninguém te mostra o paralelo, por quê? Porque necessariamente quer trazer uma venda. O que eu quero fazer aqui é te informar e eu nem vou falar sobre a mentoria. Vamos lá, disciplinas em comum, normalmente aí trabalhando a carreiras policiais. Língua portuguesa, base em todos os concursos. Informática, normalmente aí sempre presente. Direito penal e processo penal, núcleo criminal comum, direito constitucional e leis especiais. Quando eu falo das leis especiais, as leis penais, né? O que é que a gente pode colocar na mão para ficar assim, pô, vou bater isso aqui porque vai cair? Óbvio que um concurso ou outro pode não cobrar. E é natural, porra, se tivesse uma bola de cristal, aí a gente conquistava tudo. Na verdade, com a bola de cristal, nem para concurso eu estudava, eu queria logo era o número da Mega Sena. Então, leis penais especiais, você tem de estar sempre estudando lei anti-tortura, lei dos crimes hediondos, estatuto do desarmamento, lei antidrogas, deixe-me trazer mais, a parte do ECA, pontos específicos como disposições preliminares do ato infracional e a parte criminal. A lei das organizações criminosas também é um tema que normalmente vem sendo cobrado. Lei Maria da Penha. E com chave, abuso de autoridade. Então já falei aqui para você os direitos de maneira geral, língua portuguesa e também a informática.
E aí um ponto fundamental que cada vez mais vem aparecendo nas carreiras policiais, inclusive como novidade na Polícia Federal, direitos humanos. Só que direitos humanos já era muito bem cobrada na Polícia Rodoviária Federal. Aí a gente vai trabalhar a partir de agora de forma técnica, estratégica. PRF, Direitos Humanos. O que é que a gente vai fazer agora? Vai ampliar, estudar de uma forma mais profunda. Por quê? Porque também aparece nas polícias penais. Então perceba que quando se pega direitos humanos, além de focar na Polícia Rodoviária Federal, você está correndo para uma polícia penal. E sabe por que eu falo isso? Porque aqui não tem jogo para lá e para cá, não. Eu sei que sua vida é muito mais importante do que qualquer comércio. Aconteceu comigo e eu não vou ficar nessa ondinha de só faz isso aqui, só faz... Não, não, eu tenho a responsabilidade de dizer o seguinte, foco tem de ter. E o tal iniciante não concilia nada. Beleza? Mas direitos humanos, hoje você vai ampliar o rol em relação aos conteúdos, pegar direitos humanos mais robusto, né? Semelhante ao que veio na Polícia Federal, por exemplo. O edital anterior da PRF, incluindo alguns aspectos do sistema global de proteção internacional. Essa é a vibe, essa é a onda atual para a relação dos direitos humanos. Então isso significa que se você estuda para a PRF, já está construindo aí 70% do caminho para outros concursos da carreira policial, concursos policiais de maneira geral. Óbvio, porra. Não, mas não sei o que de contabilidade, não sei o que de estatística, mas veja porque não sei o que não cai. Cara, você acha que é um concurso para todo mundo do mesmo jeito e ponto final? Aqui é utilizar a cabeça, é estudar com estratégia, com técnica, com disciplina e olhar que não precisa saber de tudo e nem vai saber de tudo para ser aprovado em concurso público. Não, não. Aqui, repare que eu basicamente fazia o seguinte, estudava para PF, PRF, ali num combinado, beleza? Tudo que eu falo para você, eu fiz e faço como provei para perito criminal aqui do estado de Pernambuco. E aí, o que é que a gente faz? Edital aberto é momento de intensidade. É pau dentro e pau fora. E lá ele 1000 vezes. Mas estamos junto. E aí, nesse tal edital aberto, você já com uma base muito bem construída, pô, o que é que acontece? Vou explicar agora. Tem tempo? Tem tempo. Vou explicar para você. Pô, você estuda, vai construindo conteúdo e tal, saiu o edital, sabe o que é que dá? Colactus plactus. Você cola as placas, pensa que esqueceu de tudo e que não dá tempo, que não vai lembrar de nada. E aí quer estudar tudo de todo jeito e vai para lá e vai para cá achando que é a mesma energia para tudo. Calma, você já vem construindo um conteúdo. Então, se por um acaso houver disciplinas, conteúdos novos, como ocorreu na Polícia Civil do Espírito Santo, na Polícia Civil do Piauí, essa pegada de polícia judiciária mais tendência aí para contabilidade, alguns aspectos estatísticos, vai dar tempo de você dar uma intensificada, por quê? Porque o tal núcleo, que a galera chama do tal núcleo duro, então, das carreiras policiais, desculpa, eu peço desculpas, por quê? Porque pra mim a quinta série é muito forte, mas eu sei, eu vou melhorar. Vou começar a ficar maduro, formal, usar terninho, você já viu, né? Mas beleza. Aí, nesse caso, o que é que a gente faz? Faz um direcionamento voltado aí, considerando as suas características e nível. É por isso que eu falo, porra, você tem de fazer uma avaliação de desempenho e tem de olhar as suas métricas. Se você sabe que é muito bom em direito constitucional, direito penal e tal, por que você vai gastar a mesma energia e tempo? Vou te explicar. Porque você tem medo, você se sente inseguro, você pensa que não vai dar conta, mas seu cérebro não vai fazer assim, puf, e você vai esquecer de tudo, não. O que acontece é o seu nível de ansiedade lá em cima, que dá uma quebrada, dá uma prejudicada aí na ligação com o hipocampo, aí você dá aquele tal branco, né? Aquela descarga
aquela adrenalina, aquela descarga de cortisol na adrenal, que aí acaba acontecendo essa parada. Então, veja, você não vai se esquecer de uma hora para outra com a base consolidada. Então, sim, é possível aproveitar outros concursos, mas não é para ficar batendo cabeça que nem feira, ficar pechinchando para lá e para cá. Não, é responsabilidade na parada, sem ficar pulando de galho em galho, porque se você ficar pulando de galho em galho, vai ficar fortinho e o próximo galho vai cair. Aí você acha que o problema é você. Falo numa boa, na moral, fica tranquilo e tranquila, porque aqui é só analisar de forma racional. Você pode colocar qualquer imposição, é tudo crença e fruto da autossabotagem. Ah, mas é porque então? Mas o tempo é... Meu irmão, na moral, porra, não, será que dá tempo? Se você começasse, focasse muito bem num núcleo policial, mas com a prioridade numa PF ou PRF, não há dúvidas de que você estaria necessariamente se preparando para uma polícia civil ou polícia penal. Polícia penal, o que é que teria de diferente? As normas de execução penal. Veja, aí trânsito, que seria uma específica da PRF e que você já estudou algumas vezes ou uma vez, você retira, mantém os direitos, língua portuguesa, informática e vai pro pau. Lá ele, desculpa, para penal ou para policial, beleza? Então, eu quero que você entenda a mensagem aqui. Não importa se há disciplinas diferentes, porque tende a haver. É outra parada. E aí, você tem de definir de fato o seu planejamento. Entender o que muda, o que é que entra na PRF, né? As técnicas, o que é mais contextual, física, raciocínio lógico lá é mais a matemática, específica de legislação de trânsito. Já na Polícia Civil do Espírito Santo, a novidade de contabilidade. Tem uma grande aluna que está muito bem e aí ela resolveu quase que dar um colactus plactus, mas já voltou para o eixo, né? Expliquei para ela, falei isso e aquilo. Porra, ela tá muito, mas muito bem nas disciplinas. Mas a novidade, contabilidade, administração pública, meteram direito civil, que eu não sei nem de onde vem, mas entenda, é para todo mundo. Então, 4 meses numa intensidade de contabilidade, administração pública, e digo mais, vou contar minha experiência. Quando eu passei na Polícia Penal de Pernambuco, antes agente penitenciário de Pernambuco o nome, meu irmão, eu estudei lei de execução penal 1 mês para a prova. Por quê? Porque eu era maluco, era doente, focava só PF, PRF. Então, na ideia de não perder tempo, deixei para o último mês. Não é o que eu recomendo aqui. Por quê? Porque você ainda tem uma crença muito forte de um estudo passivo e tradicional. O que eu fazia era pura ciência do aprendizado. Então, é de fato você ter uma responsabilidade e maturidade e fazer. Vai dar certo. Aí, contabilidade, administração pública, direito civil lá na Espírito Santo. Aí polícias penais, como Polícia Penal de Minas Gerais, Espírito Santo também tem normas de execução penal, rotina de estabelecimentos prisionais. Essas diferenças representam aí, em tese, 30% da sua preparação. Então, o segredo não é mudar tudo, é ajustar o direcionamento. Então, já falei para você, falo sempre no meu Instagram, @leonimaltz, não deixa de seguir. Então, se o seu foco principal é a PRF, você tem de montar um planejamento aí, desde que você esteja muito bem, obviamente, claro, para não ficar batendo cabeça em tudo, escolha um ponto fundamental. Então, base comum, português, informática, direitos, leis penais, direitos humanos. Tem raciocínio lógico, né, para carreiras policiais de maneira geral. Lógica proposicional, análise combinatória, probabilidade, teoria dos conjuntos, normalmente. A PRF é muito mais a matemática, beleza. E aí, esse é o eixo comum. E da PRF específicas, trânsito, física, matemática, esquece língua estrangeira e geopolítica, é só falando o que de fato
é mais consistente, né? E os 10% mais flexível ali, execução penal ou contabilidade, né? A depender do contexto. Então, assim, você continua evoluindo na PRF, que não virá agora, e não é por isso que você vai começar a fazer merda, cagar e deixar de estudar, porque eu odeio falar sobre isso, tá? Quando vai ser edital, e eu tenho que falar aqui nessa pegada para você entender que isso também faz parte da estratégia. Só que falar isso, tem tanta galera na ansiedade lá em cima que só quer uma desculpinha para fazer merda. Mas já que a vida é dele, meu irmão, é tipo aquela parada. Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Diz que o edital vai demorar para não estudar, então tamo junto. Assim você continua focado aí na PRF, né? E deixa aí o terreno pronto para quando outro edital abrir. Que neste caso, na minha visão, oportunidades fundamentais: Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Penal de Minas Gerais. Polícia Penal do Espírito Santo muito em cima, mas tudo bem se vocês tiverem um nível muito bom. Polícia Civil do Piauí, Banca FGV, há uma certa complexidade, mas particularmente nem teria medo, empurrava o palito e ia para cima. A diferença de fato entre ficar perdido e estar preparado é ter método. E eu trabalho muito isso e não fico de mimimi só falando por falar. Ciência do aprendizado, você sabe, aqui eu tô de estúdio novo, né? Tô em outro local, coloquei poucas paradas aqui, mas eu adoro falar sobre cérebro, sobre neurobiologia, em outros termos, é mais fácil. Globo, chiclete, bicicleta, película de vídeo, e a gente somos. Ciência do aprendizado em si, a psicologia do aprendizado, em termos cognitivos. Então, o cérebro não entende de edital, ele entende de repetição, de estudo, né? Mas estudo de forma estratégica. Então, quando você revisa as matérias em contextos diferentes, ele não sabe o edital e tal, ele está ligado ali no conteúdo. Essa é a ideia da memória. Você ativa aqui o contexto do estudo. Isso é o que eu falo. Agora, é focar no conteúdo, construir e também contar com aquele fator em relação à prova, em relação à criação de uma lógica, é consolidação dos traços de memória, né? Então, estudar para PRF te prepara melhor até para outras polícias. E não é conversa fiada. Esquece tudo que eu falei e pega os editais e faz a comparação. Que aí, sem dúvidas, você vai ver que eu estou trazendo um conteúdo informativo importante para que você não fique batendo cabeça. E qualquer que seja o outro edital, faça essa análise lógica que eu falei aqui nesse vídeo. Se você já travou aí abrindo o edital, achando que é impossível conciliar, respira e chega para cá, porque aí eu te explico tudo de uma forma mais tranquila, tá? Para você entender. O problema nunca foi e nunca será a quantidade de vagas e o tamanho do edital. Literalmente, normalmente, trabalhando aí a ideia de direcionamento e estratégia, tá? Então não deixe de fazer isso. Mas, antes de acabar aqui, comenta se você vai fazer aí PC, Polícia Civil, Polícia Penal, mas focado na Polícia Rodoviária Federal. E se você quer, de fato, aprender a montar seu plano de estudo, não há dúvidas de que você tem de fazer um comentário aqui falando sobre plano de estudos, porque, sem conversa fiada, aqui é ciência do aprendizado. Tamo junto e não deixa de colocar um comentário. E claro, sem dúvidas, dá aquele like.